Capítulo 12. Os caminhos ainda não percorridos. O sol lançou um brilho vermelho intenso sobre o mundo ao mergulhar no horizonte oeste, adentrando a floresta de Linalion. O cheiro de lenha queimada impregnava o ar, trazido pela suave brisa do início do inverno. O vento não se comparava aos ventos gélidos de Drifaen, mas ainda assim causava um arrepio na pele de Calen. Adiante, onde o rio Kyunir se bifurcava, ele avistou uma casa feita de toras robustas, aninhada na orla de um bosque, com uma densa coluna de fumaça cinzenta saindo da chaminé. A casa tinha 2 andares, com um pequeno alpendre em frente à entrada principal. Lembrou-o das casas da clareira, de casa. Calen se remexeu na cela, o ombro esquerdo estalando enquanto movia para frente e para trás, tentando aliviar a rigidez que o incomodava. No primeiro dia após deixarem passagem do rei, Vairil recuperara forças o suficiente para cuidar da maioria dos ferimentos graves de Calen, Eric e Tarmon, incluindo fechar o corte na panturrilha de Eric e aliviar a dor residual no ombro de Calen, embora algumas dores e rigidez ainda persistissem. O elfo marchava à esquerda do cavalo de Calen, com um olhar cansado e um passo pesado. Mesmo com o desgaste que a recuperação causará ao corpo de Vairil, o elfo se recusará a trocar de lugar com Calen no cavalo. A jornada levará pouco mais de 2 dias a cavalo, e até o corpo de Calen implorava por um descanso adequado. Ele não conseguia imaginar como Vairil devia estar se sentindo. A única pessoa que Calen conseguia pensar que era mais teimosa do que o elfo era ele mesmo, embora jamais admitisse isso. À medida que se aproximavam da casa, Tarmon e Eric cavalgando mais à frente, Vairil ainda caminhando ao lado de Calen, Calen deixou seus pensamentos vagarem. De Valeres. Cada momento que passava vendo através dos olhos do dragão era um momento em que sua mente não se detinha em Aen. O calor da alma do dragão acalmava as dores e os incômodos que atormentavam a mente e o corpo de Calen. Quanto mais ele se deixava mergulhar nos pensamentos de Valeres, mais seus sentidos se aguçavam e se intensificavam. O cheiro de madeira queimada se dissipou, substituído pelo aroma fresco e limpo do ar puro enquanto Valeres sobrevoava as nuvens, tão alto que Calen não teria percebido sua presença não fosse pelo vínculo entre eles. Através dos olhos do dragão, Calen podia ver muito mais do que o brilho tênue do pôr do sol. A leste e a oeste, as florestas de Linalion e da Floresta Negra se estendiam por centenas, até milhares de quilômetros, seus tons mesclados de verde e marrom desaparecendo na distância em ambas as direções. Os picos irregulares e afiados de Mardoru corriam pelas bordas de Linalion, escuros e áridos, elevando-se como garras selvagens que ameaçavam rasgar o tecido do céu. Valeres fez uma curva para a esquerda, mergulhando através de uma camada de nuvens, recolhendo as asas com força, caindo a uma velocidade incrível antes de as desdobrar novamente e avançar impulsionado por uma forte corrente de ar. A sensação foi como um relâmpago nas veias de Calen. Ele podia sentir os ventos gélidos batendo contra as escamas de Valeres, as correntes de ar mudando sob suas asas. Foi então, sob a camada de nuvens ao norte, que a vasta imensidão das terras queimadas se revelou. O deserto devastado ainda se estendia por centenas de quilômetros ao norte, pelo menos 10 dias de viagem, com picos de montanhas imponentes emergindo do oceano de areia e dunas em constante movimento. Mesmo através dos olhos de Valeres, Calen não conseguia enxergar onde o deserto terminava. Ele sabia pelos mapas que as terras queimadas se estendiam por milhares de quilômetros de leste a oeste, desde as colinas de Mardoru até as montanhas Lodar. O capitão Kiron havia dito que a distância entre os pontos mais próximos, de sul a norte, era de apenas cerca de 320 quilômetros, mas isso os levaria a Copperstille, a cerca de 1.600 quilômetros de Berona. Na visão de Calen, porém, quanto menos tempo passassem nas terras queimadas, melhor. Através dos olhos de Valeres, Calen contemplou a vasta extensão do deserto, absorvendo sua imensidão. Era para lá que ele levaria seus companheiros, seus amigos. Era isso que ele lhes pedia para enfrentar. E não para vencer uma guerra ou derrubar um império, mas simplesmente para encontrar Riste. Depois de ver Aen atravessar aquele portal, a determinação de Calen em encontrar Riste só se fortaleceu. Riste era família em tudo, menos no sangue, e Calen não o abandonaria. Não de novo. Mas o que Calen questionava era se ele estava certo em permitir que Tarmon, Vairil e Eric se juntassem a ele. Ele nunca deveria ter pedido que arriscassem suas vidas. Essa não era a luta deles. Era dele e somente dele. E de Dan. Eu queria que Dan estivesse aqui. Ainda não tenho certeza sobre isso. Calen desviou a atenção dos pensamentos de Valeres ao ouvir a voz de Eric. Virou-se e viu Eric encostando seu cavalo ao lado do de Calen, com o olhar fixo na coluna de fumaça que saía da casa à frente. Se Arcana quisesse nos matar, ela poderia ter nos matado 10 vezes. Ela teve inúmeras oportunidades.
Por que ela nos deixaria sair da cidade? Não sei. Eu simplesmente não consigo confiar nela. Então confie em mim. Eric soltou um suspiro. Não é tão simples assim. É tão simples quanto você quiser, Eric. Além disso, olhe para Vaeril. Kallen gesticulou na direção do elfo que praticamente cambaleava ao lado do cavalo de Kallen, o olhar fixo à frente, os pés se movendo um após o outro, mais por pura força de vontade do que por qualquer outra coisa. Ele precisa descansar, ou pelo menos de uma refeição quente. Suspirando pelo nariz, Eric assentiu. Tudo bem. Mas se houver o menor sinal de que algo está errado, então nós daremos um jeito, disse Kallen, com um sorriso fraco. Tarmon já havia desmontado quando Kallen, Eric e Vaeril chegaram à casa. Um nó se formou no estômago de Kallen quando o homem deslizou sua espada longa das costas, levando um dedo aos lábios. A porta está aberta, sussurrou Tarmon. Ao desmontar, Kallen sentiu a presença de Valeris em sua mente enquanto o dragão dobrava as asas e despencava pelas nuvens, caindo como uma bigorna despencando do céu. Não. Você precisa permanecer escondido. Um rugido de desafio ecoou pela mente de Kallen. Muitas vezes Valeris o havia deixado sozinho, e muitas vezes ele não conseguirá proteger sua alma gêmea do mal. Isso não aconteceria novamente. Em instantes, o dragão rompeu a camada mais baixa de nuvens, suas escamas cintilando em tons de vermelho e laranja sob a luz incandescente do pôr do sol. Abrindo suas asas ao máximo, Valeris sobrevoou o local, provocando uma rajada de vento. Com um estalo de asas, Valeris pousou ao lado de Kallen, seus olhos cor de lavanda fixos na casa aninhada no bosque. O cavalo de Kallen bufou com a chegada repentina do dragão, cambaleando para trás. Kallen não culpou o animal. Valeris tinha agora pelo menos 9 metros de comprimento, da cabeça à cauda, com o peito mais grosso que barris de carvalho. Os chifres que emolduravam o rosto do dragão eram mais compridos e igualmente grossos que os braços de Kallen. A envergadura das asas de Valeris era quase o dobro do comprimento do seu corpo, e seus membros anteriores eram repletos de músculos poderosos. A visão provocou uma onda de orgulho em Kallen. Está tudo bem, disse ele com a voz mais suave que conseguiu, passando a mão pelo focinho do cavalo. Está tudo bem. O cavalo se acalmou com as palavras de Kallen, mas ainda assim se mexeu, batendo os cascos no chão e se afastando do dragão. Kallen continuou a acariciar o focinho do cavalo enquanto conduzia até onde Tarmon havia amarrado o seu a uma pequena cerca cerca de 3 metros da frente da casa. Ele amarrou o animal à cerca, tranquilizando-o mais uma vez antes de desembainhar sua espada. Por que ninguém apareceu? Eric sussurrou enquanto ele e Vaeril se aproximavam de Kallen, com as espadas desembainhadas. Valeris fez tanto barulho que acordou uma aldeia inteira. Tarmon voltou-se para eles, a testa franzida, o dedo pressionado contra os lábios. Inclinou a cabeça, gesticulando para que os outros o seguissem, segurando o cabo de sua espada longa com ambas as mãos. O brilho quente da luz de velas emanava de dentro da casa, tornando-se mais evidente à medida que o sol se punha mais rapidamente. A condensação aderiu à parte interna das janelas, gotas de água rolando pelo vidro. Quase nenhum som vinha de dentro, exceto o crepitar e o estalar da lenha queimando. Kallen deixou sua mente vagar pelos pensamentos de Valeris enquanto se aproximavam dos poucos degraus de madeira que levavam ao terraço coberto da casa. O cheiro de carne assada lentamente invadiu suas narinas afiadas por dragões. Valeris podia sentir o calor que emanava da casa, irradiando pelo ar em ondas. Mas o calor da lareira era tão intenso que abafava o calor corporal de quem quer que estivesse ali. Valeris deu alguns passos para mais perto, suas garras afundando no chão, o pescoço arqueando, os lábios se curvando em um sorriso. Fiquem para trás por enquanto. Arcana disse que esse homem é um amigo, mas ainda precisamos ter cuidado. Um rosnado baixo se formou na garganta de Valeris ao ouvir as palavras de Kallen, mas o dragão manteve-se firme, com as pregas na nuca eriçadas. O pé de Tarmon mal havia tocado o primeiro degrau quando uma voz chamou de dentro, surpreendentemente alegre e com um leve tom de voz melodioso. Entrem, entrem, entrem. Não há necessidade de armas aqui. Não vou guardar minhas espadas, sussurrou Eric para Kallen, com ambas as lâminas firmemente empunhadas em seus punhos. Kallen olhou para Tarmon e depois para Vaeril. Ambos balançaram a cabeça negativamente. Kallen assentiu com a cabeça, apertando o cabo da espada antes de se aproximar de Tarmon, seu pé provocando um rangido dolorido no degrau de madeira. Juntos. Tarmon acenou brevemente com a cabeça e eles subiram os degraus, com Vaeril e Eric logo atrás. Atravessaram o convés em poucos passos, depois trocaram olhares mais uma vez antes de atravessarem a porta.
Longas tábuas de madeira percorriam o assoalho da frente até os fundos da casa. A escada que levava ao segundo andar ficava à direita da porta, subindo até um patamar escuro e pouco iluminado. A sala de estar era quase o dobro do tamanho que Kallen esperava, como se o interior da casa fosse de alguma forma maior que o exterior. Duas longas estantes decoravam a parede do fundo, repletas de grossos livros encadernados em couro que pareciam ter visto mais verões do que Kallen poderia imaginar. Debaixo das estantes, havia uma mistura de pesados baús de madeira e caixas abertas, cheias até a borda de bugigangas que brilhavam à luz da lareira. 6 cadeiras de madeira estavam dispostas no centro da sala, sobre um enorme tapete de pele de urso, cada uma ligeiramente virada para a lareira crepitante embutida na parede mais à esquerda. Um grosso cobertor de lã cobria o encosto da cadeira mais próxima. Uma panela estava suspensa por um gancho sobre as chamas, e ao lado da panela estava um homem alto, de cabelos grisalhos, com longas vestes marrons drapeadas sobre os ombros. Sentem-se, 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 disse o homem, como se falasse apenas consigo mesmo. Ele se abaixou até uma pequena mesa ao lado e pegou uma das 6 tigelas de madeira. Depois que vocês se sentarem e comerem, podemos conversar. Mas, como eu disse, não há necessidade de armas. Tenho certeza de que todos vocês são fortes o suficiente para quebrar os ossos de um velho frágil sem usar uma espada. O homem não se virou para olhar os intrusos enquanto falava. Em vez disso, segurou o cabo de uma concha que pendia junto ao fogo, mergulhou-a na panela e começou a despejar o conteúdo na tigela, com a sombra do fogo projetada sobre o tapete de pele de urso. Aqui está, disse ele, virando-se e estendendo a tigela de madeira para Kallen. Ao se virar, Kallen pôde observar bem o rosto do homem. Não havia nada de particularmente marcante nele. Parecia ter vivido 60 ou 70 verões. Rugas profundas marcavam seu rosto, abaixo dos olhos, nos cantos da boca e ao longo da testa. Seus cabelos eram quase na altura dos ombros, grisalhos com mechas castanhas claras. Seus olhos pareciam os de um homem muito mais jovem, brilhantes e observadores. Kallen não tinha certeza da cor de suas íris. Pareciam mudar de cinza para um azul pálido, acompanhando a oscilação da luz. Ora, vamos lá, disse o homem quando Kallen não agarrou a tigela. Na verdade, Kallen ficou mais do que um pouco surpreso. Lá estava ele, na sala de estar da casa do homem, com os dedos ainda segurando a espada, 3 de seus companheiros, um dos quais era um elfo, ao seu lado, mas o homem nem sequer pestanejou. Kallen hesitou antes de pegar a tigela, ainda um pouco incerto sobre o que estava acontecendo. Ótimo, agora, sente-se enquanto eu sirvo seus amigos. E, mais uma vez, por favor, guarde esse aço. Um tom firme se impôs à voz do homem ao terminar a frase, como se aquela fosse a última vez que ele faria a pergunta educadamente. Sem esperar pela resposta de Kallen, o homem se virou, pegou outra tigela de madeira e a encheu. Foi só então que um aroma rico, quente e reconfortante chegou às narinas de Kallen, e ele olhou para baixo e viu uma tigela cheia de ensopado de dar água na boca. Pedaços de cenoura e batata flutuavam no caldo saboroso, ao lado de pedaços magros de carne que pareciam se desfazer ao menor toque. Kallen salivou. Fazia muito tempo que ele não comia algo que parecesse tão apetitoso. Kallen ergueu os olhos do ensopado e encontrou o velho olhando para ele, segurando firmemente outra tigela nas mãos. O homem ergueu uma sobrancelha, com uma expressão de desaprovação no rosto. Lançando um olhar furtivo para Tarmon, Kallen respirou fundo e embainhou sua espada. Se o homem desejasse lhes fazer mal, Kallen sempre poderia usar a faísca, assim como Vaeril. O velho sorriu. Ótimo! Agora venha. Sente-se. Tenho certeza de que você está cansado e com fome. Ele ofereceu a tigela a Eric, que olhou para o ensopado como se fosse um monte fumegante de esterco. O homem suspirou. Está um pouco quente, mas não é veneno. Por favor, não a derrube da minha mão. Já vi como isso termina e não quero estragar um tapete em perfeito estado. Aqui, veja. O homem levou a tigela aos lábios e tomou uma grande porção do ensopado, engolindo em seguida. Agora, se for veneno, morreremos juntos. É o melhor que posso lhe oferecer. Aceite ou recuse. Com a testa franzida, Eric olhou para Kallen, que assentiu antes de se sentar. Ao se acomodar na cadeira de madeira, Kallen estendeu a mão para a centelha. Ele não a utilizou, apenas queria sentir sua energia e saber que ela estava ali, caso precisasse. Ele podia sentir Vaeril fazendo o mesmo. Kallen pousou o ensopado no colo, sentindo o calor residual da tigela se espalhar por suas pernas. Você é Roca? Perguntou Kallen enquanto o homem caminhava em direção à panela. Ele mancava levemente, quase imperceptível,
mas o suficiente para ser inconfundível. Sim, meu rapaz, disse o homem, entregando uma tigela a Tarmon, que já havia embainhado sua espada, os olhos ainda fixos em Roca como se o homem fosse um lobo em pele de cordeiro. Estava esperando por você. Preparei este ensopado desde de manhã. Para ser sincero, estou surpreso que não tenha virado uma papa. Carne de veado, batatas, cebolas, cenouras e tomate, com raminho de alecrim do Jardim dos Fundos e um pouco de vinho Arcalen. Sempre achei que ensopado fosse apropriado para viajantes cansados. Não há como fazer um decente na estrada, pelo menos não se você gosta de carne comestível. O homem gargalhou com a própria piada, uma tosse cheia de catarro prendendo sua garganta. Deixou Tarmon e Eric se sentarem enquanto voltava para a panela. Simplesmente demora muito. Mas tenho todo o tempo do mundo, então o que melhor para cozinhar? Arcana nos mandou para cá, ela. A voz de Calen se perdeu enquanto as palavras do velho faziam sentido. Vocês estavam nos esperando. Roca ignorou Calen, encheu uma quarta tigela e então se virou para Vairil, seu rosto suavizando ao entregá-la ao elfo. Det Gryr Aedria Tilmia Elvin et Arim Osha Sirmi Aldrir. É uma honra para mim que você coma junto à minha fogueira. Vairil encarou o homem, com o rosto inexpressivo. Calen não tinha certeza se o elfo estava prestes a abraçar Roca ou atacá-lo. Lentamente, Vairil embainhou a espada e pegou a tigela de Roca, sem nunca desviar o olhar do velho. Aqui está, disse o velho, estendendo a mão para Vairil. O elfo recuou um pouco, afastando-se da mão de Roca, mas o homem o acompanhou, pousando a palma da mão no ombro de Vairil. Uma sensação de formigamento percorreu a nuca de Calen, seus olhos se arregalaram ao sentir o velho estender a mão para a centelha. Ele é um mago. Uma fúria cresceu em Valeres, um fogo que Calen sentiu fervilhando em seu sangue enquanto o dragão se aproximava da casa, um instinto protetor emanando de sua mente. O homem usou fios de cada elemento, tecendo-os ao seu redor em um padrão de espirais e movimentos complexos que Calen nem sequer sonhava em seguir. Foi apenas a mudança na expressão do rosto de Vairil que impediu Calen de se levantar num salto e Valeres de atravessar a parede. Em instantes, o olhar severo de Vairil suavizou-se, seus ombros relaxaram e um leve suspiro escapou de seus lábios. Ele está curando-o. Pronto, agora você deve se sentir muito melhor. Da próxima vez que se curar, lembre-se de guardar mais para si. Vocês, elfos, sempre acham que são invencíveis. Parecem crianças eternas. Roca balançou a cabeça, voltando-se para a panela, deixando Vairil parado ali com uma expressão atônita. Calen se remexeu na cadeira. Sua garganta apertou e sua mão deslizou até o pomo da espada. A situação havia mudado num instante. Aquele não era um velho frágil diante deles. Era um mago. Um mago capaz de tecer uma trama complexa e poderosa. Calen não compreendia a fundo como a centelha afetava o envelhecimento, mas se o homem aparentava a idade que tinha e, ao mesmo tempo, era capaz de tocar a centelha, ele devia ser muito mais velho até mesmo que Aeson ou Teren. O que acabou de acontecer? Perguntou Eric, levantando-se da cadeira e segurando o ombro de Vairil. Você está bem? Estou bem, disse Vairil com um aceno de cabeça trêmulo, lançando um olhar para Calen e depois de volta para Roca. Ele é um mago. Eric puxou uma lâmina da bainha pelas costas enquanto Tarmon saltou de pé, colocando-se entre Roca e Calen, desembainhando sua espada curta na altura do quadril e estendendo o braço de modo que a ponta da lâmina ficasse apontada para o velho. Crianças, sussurrou o velho com uma risada, voltando-se mais uma vez para a panela, resmungando para si mesmo. Sentem-se. Não tenho intenção de lhes fazer mal. Se tivesse, não teria desperdiçado meu ensopado com vocês. Sentem-se, sentem-se. Comam, comam. Eric e Tarmon trocaram olhares com Vairil e Calen, que assentiram com a cabeça. Tem certeza de que está bem? Perguntou Eric a Vairil, com preocupação nos olhos. Estou, respondeu Vairil, parecendo não ter tanta certeza assim. Mas os olhos do elfo pareciam mais despertos e seus movimentos mais firmes, como se o homem tivesse expelido o cansaço dos ossos. Vairil sentou-se em frente a Calen, pousando a tigela de ensopado no colo. A expressão em seu rosto indicava a Calen que o elfo não tinha muita certeza do que pensar do que acabará de acontecer. Ah, Eliara, guie-me. Só há 4 de vocês. Este é um caminho diferente. Minha idade avançada deve estar me atrapalhando. Roca balançou a cabeça enquanto se afastava da panela, com uma tigela de ensopado na mão e outra tigela vazia ainda sobre a pequena mesa ao seu lado. O homem suspirou, sentando-se na cadeira de madeira mais próxima do fogo, ao lado de Tarmon. Foi só então que Calen percebeu que não havia apenas 6 tigelas, mas também 6 cadeiras.
O homem esperava 5 viajantes, não 4. Mas como ele poderia esperar alguém? Roca olhou em volta, com uma expressão divertida no rosto. Eu já não provei que não é veneno. O homem agarrou a tigela com as 2 mãos, inclinando-a para cima e despejando um longo gole do ensopado na boca. Com a boca ainda cheia, deu um largo sorriso, algumas gotas brilhantes escapando de seus lábios e rolando pelo queixo. Após alguns instantes de hesitação, Vaeril levou a tigela aos lábios, e Tarmon fez o mesmo. Eric olhou para Kalen, deu de ombros e fez o mesmo em seguida. Kalen olhou para o conteúdo da tigela. Pedaços grossos de carne de veado, batatas esfareladas, cebolas e cenouras flutuavam em um caldo rico com cheiro da comida de inverno de sua mãe. Seu estômago roncou profundamente, de um jeito que faria um urso selvagem sentir inveja. Mas antes que pudesse sequer pensar em provar uma gota, Valeris o fez repensar a ideia. Ele podia sentir a fome emanando do dragão. Valeris ainda estava parado na frente da casa, o pescoço esticado para dentro da varanda, a cabeça a poucos centímetros da porta aberta. Há uma manada de veados não muito longe daqui, talvez a 1,5 km ao norte, disse Roca entre grandes goles de seu ensopado. Eles costumam ficar perto do rio, mas também vagam por aí. Tarmon, Vaeril e Eric olharam para o homem como se ele estivesse louco, divagando sem sentido sobre veados. Mas Kalen sabia exatamente o que ele queria dizer, o que só levantava mais perguntas. Perguntas para as quais Kalen encontraria as respostas. Vão. Estamos seguros. Kalen conseguia ouvir o murmúrio na garganta de Valeris através da porta. Imagens passaram pela sua mente. Sangue, perda, fogo. Uma profunda tristeza emanou de Valeris, causando um nó no estômago de Kalen. Era a mesma tristeza que Kalen sentirá no dragão depois de se reencontrarem nos arredores de Erisfal. Colocando sua tigela no chão, Kalen se levantou e saiu para o terraço coberto pela varanda, ignorando os olhares inquisitivos dos outros. Valeris estava de pé ao pé dos degraus do convés, o suave luar brilhando em suas escamas, seus olhos cor de lavanda fixos em Kalen. Valeris estendeu o pescoço para frente, pressionando o focinho contra a mão estendida de Kalen, aninhando-se contra a palma da mão dele, um gemido suave escapando da garganta do dragão. Não nos separaremos novamente, sussurrou Kalen, pousando a outra mão no focinho de Valeris, observando o corpo imenso do dragão. Ele ainda não conseguia acreditar no tamanho que Valeris havia atingido e enquanto o dragão ainda cresceria. Kalen se lembrou de quando Valeris cavalgava na frente de sua cela, encolhido com o rabo junto ao focinho, não maior que um cachorro pequeno. Eles haviam passado por tanta coisa em seu curto tempo juntos. Eu prometo. Mia nitir tildir. Idenir viel arautinua. Minha alma sua. Nesta vida e sempre. Kalen encostou a testa no focinho de Valeris, deixando que suas mentes se fundissem, permitindo que o calor do vínculo entre eles extinguisse o fogo do medo e das preocupações. Vá, disse ele, passando a mão direita pelas escamas de Valeris. Você precisa caçar e precisa comer. Estaremos aqui. Mantenha-se abaixado e perto do rio. Quando voltar, fique no lado norte da casa, onde o bosque o esconderá da vista. Um fraco murmúrio de desafio ressoou no fundo da mente de Kalen, mas ele podia sentir a fome de Valeris. O dragão não tinha escolha. Ele precisava comer. Vai, disse Kalen com uma risada, cutucando o focinho de Valeris. Você fica muito mal-humorado quando está com fome. Inclinando a cabeça para trás, Valeris soprou uma rajada de ar quente sobre Kalen antes de se virar para a floresta e abrir suas asas brancas e coriáceas, com veias negras percorrendo-as. Com algumas batidas de asas, o dragão alçou voo, camuflando-se com a fina camada de nuvens brancas que pintava o céu noturno. Bastou um instante para que o cheiro de veado molhado invadisse as narinas de Valeris, e o dragão virou à direita, mergulhando em direção à extremidade norte do bosque. Como? Essa foi a única palavra que Kalen disse ao entrar novamente em casa. Eric, Tarmon e Vaeril olharam para ele como se ele fosse tão louco quanto Roca, mas o velho simplesmente sorriu. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Eric estendeu os braços, ainda segurando a tigela de ensopado na mão direita, com pedaços de batata e cenoura grudados na barba por fazer que começava a se formar em seu lábio superior e queixo. Sente-se, disse Roca, apontando para a cadeira que Kalen havia desocupado. Coma, e eu responderei. Kalen encarou o homem por alguns instantes antes de soltar um suspiro irritado. Puxou a cadeira para mais perto e sentou-se nela, sem nunca desviar o olhar de Roca. Diga-me agora ou... Coma, disse Roca novamente, gesticulando em direção à tigela de ensopado que Kalen havia deixado no chão. Você deve partir amanhã de manhã.
Tem uma longa viagem pela frente e precisa comer. Um arrepio percorreu o corpo de Kallen. O homem podia estar simplesmente se agarrando a qualquer coisa. Não seria difícil supor que os quatro estivessem em uma longa viagem. Mas havia mais do que isso. Outras coisas que Roca havia dito desde que entraram na casa. Pelas expressões nos rostos dos outros, eles estavam ligando os pontos. Vaeril estava sentado em sua cadeira, uma perna cruzada sobre a outra, sua tigela de ensopado equilibrada no colo. Seu rosto estava tão calculista como sempre, mas havia curiosidade em seus olhos, e Kallen notara que o elfo havia soltado a centelha. Tarmon inclinou-se para frente, com os braços apoiados nos joelhos, segurando uma tigela vazia na mão esquerda. Ele não olhava para Roca, olhava para Kallen, aguardando a palavra deste. Eric estava praticamente na mesma situação, embora parecesse um pouco mais incerto do que Tarmon ou Vaeril. Engolindo em seco, Kallen abaixou-se e pegou a tigela. O aroma irresistível o atingiu quase imediatamente, e o calor da tigela espalhou-se por suas mãos. Ele soltou um suspiro antes de incliná-la em direção à boca e deixar o ensopado entrar. Tinha um gosto tão bom quanto a aparência, até melhor. Quase exatamente como sua mãe costumava fazer, embora ela nunca tivesse acrescentado alecrim. Roca respirou fundo, recostando-se na cadeira e fixando o olhar na lareira crepitante. Eu sou o que a maioria das pessoas chamaria de druida. Kallen engasgou com o ensopado, inclinando-se para frente e levando a mão à boca para não derramar. Um druida! Mas os druidas desapareceram há séculos. A maioria dos dragões também morreu, não é? Roca riu, ainda encarando as chamas. A voz de Roca tornou-se sombria. Estamos mortos porque era isso que queríamos. Se todos pensarem que estamos mortos, ninguém nos caçará, assim como acontece com Jotnar. Mas, na verdade, restam poucos de nós. Os druidas não têm a longa vida que a centelha concede aos magos. A menos que você seja como eu, tocado por ambos os conjuntos de deuses, rejeitado por ambos os conjuntos de pessoas. Uma bênção ou uma maldição, ainda não decidi. Mas aqui estamos nós. Como você sabia que estávamos chegando? Perguntou Eric. Druidas conseguem ver o futuro. Roca bufou um pouco. Nem todos nós, não. Existem muitos ramos de druida, cada um com dons diferentes. Eu sou um druida das sementes. E não é tão simples quanto ver o futuro. Se fosse, eu teria preparado 5 tigelas e 5 cadeiras em vez de perder meu tempo. De qualquer forma, nem todos os videntes veem para frente. Alguns veem para trás, outros para os lados. Eu consigo ver os caminhos ainda não trilhados. Mas, a qualquer momento, existem centenas, se não milhares, de caminhos que cada pessoa pode percorrer. Cada caminho altera o próximo, e os caminhos dos outros, e assim por diante. Milhões de permutações em constante movimento. Quando sonho ou quando os deuses assim o desejam, vislumbro esses caminhos. Os caminhos mais prováveis que uma pessoa pode trilhar. Eles estão sempre mudando, sempre se transformando. Ao longo dos séculos, tornei-me bastante hábil em julgar qual caminho é o mais provável, embora evidentemente eu não seja tão hábil quanto pensava. Os Drifaenin escolheram não vir, então? Interessante. Eu esperava o contrário. Ele está falando de Aleron. Eric inclinou-se para frente na cadeira, com os olhos arregalados. Então você nos viu em seus sonhos. O coração de Kallen acelerou. Desde que Valeris perderá o controle nos túneis, algo mudará. Naquela noite no celeiro em Cata, Kallen vira coisas em seus sonhos que pareceram tão reais quanto quando estava acordado. Céus repletos de dragões, cidades em chamas, ondas pulsantes de fogo arrasando tudo em seu caminho. Além disso, Valeris também vira. Até então, o sono fora o único alívio que tinham dos pensamentos um do outro. Na maior parte do tempo, ainda era. Quando Kallen era atormentado por pesadelos com Artim Valdok, eram apenas seus. Mas nas outras noites, quando os sonhos se voltavam para coisas que ele nunca vira, Valeris os compartilhava. Até então, Kallen os descartara como nada mais do que sua imaginação. Mas e se fossem mais do que isso? Poderiam ser vislumbres do passado ou do futuro. Roca se remexeu na cadeira, encarando Kallen com uma intensidade renovada. Sim, eu fiz. Muitas vezes. Por muitos caminhos diferentes, cada um divergindo ligeiramente do outro. Por que nos contar isso? Disse Tarmon, quebrando o silêncio, os olhos fixos em Roca, um tom cortante na voz. Se os últimos druidas querem que as pessoas acreditem que estão mortos, por que revelar a 4 estranhos quem vocês são?
Uma mudança ocorreu no ar quando Kallen e os outros perceberam o que Tarmon estava insinuando. Contar segredos a homens mortos não representava nenhum risco. Bem, eu... Antes de responder, saiba que se você mentir, se de alguma forma você tiver a intenção de prejudicar as pessoas nesta sala, eu vou te estripar, mago ou não. Acredite em mim, disse Roca, recostando-se na cadeira e cruzando os braços, você não precisa me convencer disso. Eu já vi você fazer isso 4 vezes. E eu consegui te pegar uma vez também, sabia? Embora eu não goste dessas probabilidades. Roca inclinou-se para frente na cadeira, mantendo os braços cruzados, olhando para Kallen. Pela primeira vez desde que entraram na casa, Kallen viu hesitação nos olhos do velho. Cada caminho que vejo tem uma sensação diferente, uma energia diferente, por assim dizer. Parte de ser um vidente é decifrar essa energia e escolher quais caminhos trilhar. De todos os caminhos que vi que levam você até aqui, o que desejo seguir é aquele em que teremos esta conversa. Na verdade, isso pode se tornar um pouco complicado. Desde que nós, humanos, chegamos a Eferia, há quase 3.000 anos, os druidas têm sido caçados. Às vezes, simplesmente por ódio a coisas incompreendidas, às vezes porque éramos símbolos vivos de deuses que não tinham poder nestas terras, mas principalmente para controle. Primeiro pelos elfos e Jotnar, depois, com o passar do tempo, pelo nosso próprio povo. Não tenho lealdade a nenhuma nação, muito menos a este império. Neste momento, o único propósito da minha existência é encontrar um caminho onde meu povo não seja banido para os anais do tempo. Pelo que posso perceber, esse caminho envolve esta conversa, você partindo daqui antes que o sol nasça além de 2 dedos acima do horizonte, e mais uma coisa. Resmungando, Roca levantou-se da cadeira e caminhou até a parede oposta. Inclinando-se, tirou uma chave do bolso, destrancou um pesado baú de madeira e vasculhou seu conteúdo, resmungando para si mesmo. Você pensaria que eu teria tirado isso antes de você chegar, mas não. Deveríamos ir, sussurrou Eric. Enquanto ainda podemos. Ele é louco. Não. Kallen se virou para Eric, balançando a cabeça. Bem, sim. Ele é um pouco maluco. Mas ele sabia que viríamos, Eric. Ele tinha comida pronta, cadeiras arrumadas. Deve haver algo no que ele está dizendo. Será? Um louco não pode cozinhar uma panela de ensopado e arrumar cadeiras para amigos imaginários. Ah! Aqui está. Ao ouvir a voz de Roca, Kallen recostou-se na cadeira e virou-se para ver o homem segurando um disco de aço plano com cerca de 8 centímetros de diâmetro e não mais do que a largura de meio dedo de espessura. Conforme o homem se aproximava, Kallen pôde ver que a superfície do disco estava polida até brilhar como um espelho. Aqui, pegue isto. Kallen pegou o disco espelhado do velho, virando-o de um lado para o outro, estremecendo levemente ao ver o reflexo da luz da lareira. Então, viu algo em seu reflexo que o surpreendeu. Suas íris eram de um lilás pálido, a mesma cor das de Valeris. Eu. Tentou encontrar as palavras, mas em vez disso, se viu encarando o disco, examinando a cor dos seus olhos. O que é isso? Disse, estendendo o disco. Para que serve? Não faço a mínima ideia, disse Roca com um suspiro, recostando-se na cadeira. Como você pode não ter ideia? Perguntou Eric, com a voz carregada de irritação. Você consegue ver o futuro. Você acabou de dizer a ele que precisava disso. Como é possível que você não saiba para que serve? Roca ergueu um dedo ossudo, os olhos semicerrados enquanto olhava para Eric, a voz assumindo um tom mais cortante. Eu não vejo o futuro, garoto. Vejo caminhos. E no caminho que desejo seguir, entrego esse disco a este homem. Inspirando profundamente pelas narinas, Roca se levantou. Dito isso, é hora de descansar. Como eu disse, você deve partir daqui antes que o sol se ponha. Coma mais se quiser, mas depois descanse. Há 4 camas já arrumadas lá em cima. O quarto à direita. Eu fico à esquerda. Se você entrar no meu quarto, eu lhe enfio uma facada no olho. Roca se virou para Kallen, o olhar suavizando um pouco. O cobertor é para você. Ele acenou com a cabeça para o cobertor de lã que cobria a cadeira de Kallen. Inclinando-se, o velho pousou a mão no ombro de Kallen. Saiba apenas uma coisa, meu rapaz. O caminho que você está trilhando trará uma morte que você jamais imaginou. Digo isso não para te dissuadir, mas para te fortalecer para enfrentá-la. Roca suspirou, seus olhos demorando-se em Kallen por um momento antes de se virar e subir a escadaria perto da porta. Tarmon estava parado na porta da casa do velho, olhando para Kallen, que estava sentado no deck, contemplando o céu,
com os pés apoiados no degrau mais baixo e o cobertor de lã sobre o colo. Os cavalos, amarrados à cerca em frente à casa, relincharam quando Tarmon saiu para o deck. Ossos esticados estalaram e músculos doeram enquanto ele se sentava ao lado de Kallen. Não. Kallen parou por um instante, com os olhos fixos no céu, antes de se virar, arqueando uma sobrancelha ao fazê-lo. Já vi essa cara antes. É a mesma cara que você tinha em Straga quando nos disse que ia atrás do Riste. Quando esperava que deixássemos você ir sozinho. Então eu digo não. Kallen riu, um sorriso cruzando seu rosto por um instante. Ele sempre fazia isso. Sempre fingia que não estava desmoronando sob o peso de tudo que a Ezon Virandran havia lhe imposto. Sob o peso da perda. Mas Tarmon percebia isso nas olheiras profundas que o rodeavam constantemente, ou em como seu sorriso nunca parecia durar mais do que alguns breves momentos. Sua mente parecia vagar constantemente, distraída pela questão de qual escolha seria certa. Daimon tinha a mesma expressão depois da morte de Arthur. Kallen apoiou os antebraços nos joelhos, baixando o olhar para o chão em frente à casa. Eu nunca deveria ter deixado você vir comigo, Tarmon. Eu precisava ir atrás de Riste. Mesmo que haja apenas uma mínima chance de ele estar em Berona, eu preciso tentar. Eu não posso abandoná-lo. Simplesmente não posso. A voz de Kallen baixou para um lamento melancólico. Ele soltou um suspiro. Eu sei que deveria estar voltando para Duradur. Eu sei que deveria estar ajudando a Ezon a construir a rebelião. E eu vou. Mas eu simplesmente... Você não seria o homem que se optasse por não ir atrás do seu amigo. E nenhum de nós vai deixar você fazer isso sozinho. Essa não é a sua luta, Tarmon. Eu não posso pedir que você arrisque sua vida por isso. Tarmon soltou um suspiro pensativo, encarando a escuridão da noite. Eric está sentado lá dentro, encolhido naquela cadeira de madeira perto da lareira, com o saco de dormir puxado até as pernas e as espadas no colo. Ele se recusa a dormir na cama porque sabe que você vai dormir ao lado de Valeris esta noite, e se ele estiver lá em cima, não conseguirá te proteger a tempo. Como ele acha que pode te proteger melhor do que um dragão, eu realmente não sei, mas enfim. O elfo saiu pela porta dos fundos, atrás da escada, uns 5 minutos depois que você chegou aqui. Tarmon apertou os olhos, olhando ao redor do bosque. O que significa que ele provavelmente está escondido em algum lugar entre as árvores. Criatura engraçada. Para mim, está claro que mais do que o juramento liga você e, por consequência, a todos nós. Kallen estendeu a mão para trás, passando os dedos pelos cabelos na nuca. Qual é o seu ponto, Tarmon? O que eu quero dizer é, disse Tarmon, encarando Kallen. O tom púrpura que se instalara nos olhos do jovem desde Passagem do Rei ainda o incomodava um pouco. Você pode ser um Draleide agora, mas não tem o direito de nos dizer que esta não é a nossa luta. Estivemos ao seu lado, lutamos ao seu lado, sangramos com você e sofremos com você. Nós também perdemos Falmin, Kallen. Ele era um bom homem, apesar de si mesmo. Ao longo dos anos, Tarmon havia aprendido a simplesmente não pensar naqueles que se foram. Era a maneira mais fácil de conter a dor. Mas este não era o momento para se conter. Perdemos Korik e Lopir também. Vi minha guarda real morrer naqueles túneis, despedaçada pelos Keratlin. Homens e mulheres com quem fui criado e treinado. Vi minha cidade queimar. Sua luta é a nossa luta. Não estou aqui porque você é um Draleide. Estou aqui porque fiz uma escolha. Porque você, Vaeril, Eric e eu passamos por coisas que teriam destruído outros. Nos apoiamos, nos carregamos e permanecemos juntos mesmo quando parecia não haver um pingo de esperança. Sua luta é a nossa luta. Nossa luta é a sua luta. Tarmon olhou para o bosque obscurecido pela noite. Este mundo nos devora e nos cospe fora. Não se importa se vivemos ou morremos. Não se importa com quem amamos ou odiamos. Está repleto de miséria, morte e perda. Pouco se importa conosco. Mas é precisamente por isso que devemos nos importar de todo o coração, lutar por aqueles que amamos e defender aquilo em que acreditamos. Porque num mundo onde nada importa, o que importa para nós significa tudo. Se nos esquecermos daqueles que amamos, tudo perde o sentido. As lágrimas que brilhavam nos olhos de Kallen pegaram Tarmon de surpresa. E naquele momento, Tarmon pôde ver a vulnerabilidade em Kallen, o verdadeiro peso da expectativa e da perda que pairava sobre ele. Tantos morreram, Tarmon. Minha mãe, meu pai, ela, Faenir, Elizar, Falmin, Korik, Lopir a cada nome, a voz de Kallen embargava mais e mais,
seu tom se tornando mais sombrio, um fio de lágrimas começando a escorrer. A lista é interminável. Não vou deixar Rist entrar nessa lista. Não vou deixar nenhum de vocês. Você não tem esse controle, Kallen. Se morrermos, morremos. A beleza da vida está em vivê-la. Kallen respirou fundo pelo nariz, assentindo suavemente para si mesmo. A única coisa que podemos controlar é o que escolhemos fazer com o pouco tempo que temos, as coisas pelas quais lutamos, as pessoas que amamos, as coisas que nos são caras. Um sorriso surgiu nos lábios de Tarmon ao ouvir suas próprias palavras serem ditas em resposta. Sabe as palavras, disse ele com uma risada sem graça. E é por isso que vamos para Berona. Tarmon colocou a mão no ombro de Kallen e apertou-o antes de se levantar. Tarmon, obrigado por tudo. Eu não estaria aqui se não fosse por vocês três. Se vocês não tivessem me tirado daquela cela. Se vocês não tivessem, literalmente, me carregado para longe de Arisfal. E eu não estaria aqui se você, Valeris, e Vaeril não tivessem contido soldados imperiais no pátio do Corredor do Vento, ou se você não tivesse salvado minha vida nos túneis abaixo de Lodar. Valeris está longe. Não. Ele está caçando apenas a cerca de 1,5 km ao norte. Ele voltará em breve. Tarmon assentiu com a cabeça. Tente dormir um pouco, Kallen. Você vai precisar. Deixando Kallen na varanda, Tarmon voltou para dentro de casa, o calor da lareira envolvendo seus ossos. Eric estava deitado em uma das cadeiras de madeira à direita do fogo, roncando, o pescoço virado de forma estranha para o lado, o cobertor sobre ele, as espadas nas bainhas em seu colo. Tarmon soltou um suspiro e se deixou cair na cadeira em frente a Eric. Ele havia cogitado subir para a cama que o velho lhe oferecerá. Seus ossos e músculos lhe agradeceriam pela manhã. Mas, apesar de si mesmo, permaneceu onde estava, pegou seu saco de dormir do chão e se cobriu com ele. Sua espada curta e espada longa estavam em suas bainhas, ao alcance da mão, à esquerda da cadeira. Ainda estavam perto demais de passagem do rei para correrem qualquer risco.